Agora, quando ontem eu falei, fiz 2 lives ontem para falar, uma primeira para falar sobre a queda das 4 aeronaves pela manhã, 2 caças, 2 helicópteros. Depois, mais tarde, eu fiz uma live muito mais tranquila, mais completa, mais abrangente, analisando o fato de que o helicóptero que havia sido dado como abatido por fogo amigo no dia anterior na Crimeia foi o precursor dessa experiência da utilização desses sistemas, que claramente são sistemas da OTAN. Não é apenas a Ucrânia utiliza mísseis britânicos em novos ataques, a Ucrânia utiliza mísseis britânicos, material da OTAN e muito provavelmente expertise da OTAN técnico, não é, para atacar e destruir aeronaves russas sobre os céus da Rússia. Tá? Então eu vejo dessa forma e quero dizer para vocês o seguinte, que essa perspectiva que a gente tem em relação à análise do conflito ucraniano, sua imbricação em relação à questão das eleições turcas, é muito mais complexo do que vocês imaginam. Tem gente que acha que a vitória do Erdogan ela é interessante para o presidente Vladimir Putin. Eu não tenho absoluta certeza disso, e vou dizer para vocês por quê. Porque quem negocia, na realidade, entre Turquia e Rússia, há um grupo próximo do Erdogan e é um grupo próximo do Putin que tem relações estreitas. Só que não é, ao meu ver, do interesse do Estado russo esta situação desse grupo próximo do Putin, que é próximo do Erdogan, em relação ao desfecho da situação na Ucrânia. Porque são mais e mais indícios de que há, dentro do território russo, grupos que, de alguma forma, sabotam os interesses nacionais da Federação Russa. E eu não teria, absolutamente nenhuma dúvida de implicar entre esses grupos desses chamados oligarcas que têm interesses comuns com a indústria, por exemplo, petróleo e mineração e de gasodutos dentro da própria Turquia. Essa é uma realidade. Então, às vezes as pessoas estão comprando gato por lebre. Às vezes a Turquia não sai da OTAN. A Turquia não sai da OTAN. Quem ganhar, a Turquia não sai da OTAN. O que acontece, que está sendo vendido aí para a opinião pública, muitas vezes como proximidade do governo turco com o governo russo, é uma proximidade de grupos poderosos, né, Márcio Forte? A gente sabe bem disso. Grupos poderosos dentro da Turquia, principalmente dentro de Istambul, ligados ao Erdogan, e alguns grupos que são próximos do Putin, mas que não necessariamente são próximos do Shoigu, do Gerasimov, do pessoal das PMCs, do grupo Wagner. Esse é o grande problema, talvez porque a Rússia não está sendo mais enérgica nesse momento. Né? Haverá segundo turno na Turquia, Diana, é praticamente certo. Praticamente certo. Né? Posso estar enganado, mas é praticamente certo. Por que a Rússia não toma uma atitude mais assertiva, mesmo a Ucrânia utilizando mísseis britânicos em novos ataques, aviões, helicópteros sendo derrubados dentro do seu território? Porque existe uma disputa de poder interno dentro da Rússia, e aqui foi o primeiro canal que colocou isso para vocês. Muito antes de Prigozhin fazer declarações erráticas. Muito antes de Prigozhin fazer declarações erráticas. A Turquia não sai da OTAN. Vocês podem anotar isso. Essa é uma praticamente certeza, quer dizer, certeza na vida a gente só tem uma, mas é praticamente uma possibilidade, eu diria, de mais de 95%, 98%, em razão dos laços constituintes da própria formação do Estado turco como sucessor do Império Turco-Otomano. Essa é a realidade. A sucessão de fatos que leva à criação da Turquia moderna é a coluna vertebral do exercício do poder de Londres e de Washington na Eurásia. Não resta a menor dúvida disso. E outra coisa, né? E outra coisa que precisa ser vista com muita clareza. O exército turco, ele é otanista. Independente de um grupo de 10, 12, 15, 20 empresários, oligarcas, sei lá como vocês queiram chamar, oligopolistas turcos, né? Ou portadores de passaporte turco, terem negócio com 10, 20, 30 pessoas que possuem passaporte russo dentro da Rússia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu não acredito, Gladstone, que o Erdogan possa tomar um posicionamento mais pró-Rússia caso vença a eleição. Por quê? Vocês vejam que nos últimos dias o Erdogan, tão pressionado pelas eleições, está permitindo que os aviões de reconhecimento, os predadores,
os RC-135, eles estão voando. Pega o Flight Radar, qualquer um de vocês, e eu convido vocês a assistirem o Flight Radar para testemunhar o que eu estou colocando aqui para vocês. Pega o Flight Radar, você vai ver. Aqueles aviões que faziam reconhecimento no Mar Negro, na fronteira da Romênia, quando a coisa começou a ficar feia na eleição para Erdogan, eles começaram a fazer na costa da Turquia. A Rússia diz para a Turquia, e diz para a Ucrânia, e diz para a ONU que não quer renovar o acordo de grãos, porque diz que, a partir desse corredor, a Ucrânia está usando militarmente para atacar ilhas no sul de Kherson, no Mar Negro, e propriamente os depósitos de combustível em Sevastopol com drones, a partir do acesso a esse corredor que seria para o transporte de grãos. O que faz a Turquia em relação a isso? Pressiona a Rússia para que a Rússia mantenha o acordo. Aliás, o acordo expira essa semana. Vamos ver como é que a coisa caminha, tá? Agora, é absolutamente ingênuo relacionar Recep Tayyip Erdogan com apoio à Federação Russa no que diz respeito ao seu interesse nesse conflito na Ucrânia. É legítimo, e seria legítimo, se vocês conseguissem perceber. Recep Tayyip Erdogan tem um grupo de gente ligada à finança, à mineração, alguns traders, gente que opera no eixo Amsterdã-Roterdã-Antuérpia, no famoso eixo ARA, tá? E que tem negócios com gente que tem passaporte russo. Tá? Isso acontece. Agora, não quer dizer que a posição dele seja uma posição que faculta uma vantagem militar para a Rússia. Se não fosse assim, se fosse efetivamente um amigo da Rússia, como alguns querem fazer vocês acreditarem, ele não venderia drones Bayraktar para a Ucrânia. Se fosse um amigo da Rússia, ele não venderia blindados para a Ucrânia, porque para a Rússia ele não vende. Aí muitas vezes podem dizer, não, mas os Bayraktars ou os blindados não estão mudando o curso da guerra. Mas para a Rússia ele não vende. E a gente observa que existe uma ambiguidade estratégica, mas essa ambiguidade estratégica ela é uma ambiguidade estratégica limitada. Tá? É uma ambiguidade estratégica limitada. A situação da Turquia é complicada, é complexa, porque a própria criação desse Estado turco, sucessor do Império Turco-Otomano, decorre, de alguma forma, da ideia de um posto avançado do interesse ocidental dentro da Eurásia. Essa é a realidade. Gostem ou não, os senhores e as senhoras que me acompanhem. Ninguém, nesse momento, aliás, é amigo de ninguém, não é? A Rússia vendeu S-400 para a Turquia, Sebastião? Vendeu, mas a própria operação desses sistemas, no começo de março desse ano, foi dada pelo exército turco, pelas autoridades, pelo ministro da Defesa da Turquia, uma declaração no sentido de que os sistemas S-300 e S-400 são prescindíveis, que a Turquia que não precisa desses sistemas, porque, segundo eles já teriam desenvolvido um sistema local com maior capacidade. E eles vão, por exemplo, em relação aos F-15, aos F-16, as demandas de modernização e de compra desses caças, respectivamente, eles vão ao Congresso dos Estados Unidos dizendo não compramos mais nada do que efetivamente a Rússia tem a nos oferecer se vocês nos facultarem o fornecimento desses elementos. Então, olha, gente, eu estou já há algum tempo falando para muita gente que essa ideia aí, que é uma ideia de caráter, eu diria, eu não gosto muito dessa análise, não quero entrar muito nisso, mas a ideia do trumpismo, né, que elogia governo do Bukele, governo do Erdogan, é um exemplo absolutamente primário, eu diria quase que infantil, infantiloide, né? Infantiloide. Agora, concordo com o Rodrigo Paganotti Imóveis que está sendo formado um cenário para um conflito global, não é? Concordo plenamente.